Certo? Ler a Bíblia. Eu adoro a Bíblia. Eu leio muito a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia. E nós vamos ler o Novo Testamento. Que a Bíblia é um conjunto, né? Nós vamos ler o Novo Testamento. Por quê? Porque a primeira passagem está no Novo Testamento, óbvio. E eu gosto muito do Novo Testamento. O Velho Testamento tem algumas passagens que são simbólicas, tem muita projeção do homem, fala de um Deus irado, que se vinga. Então, se você não prestar atenção, não estudar direitinho, você se confunde. O Novo Testamento veio falar só de Jesus. Certo? E nosso mestre e modelo e guia é Jesus, então eu gosto muito do Novo Testamento. Quando eu entender o Novo Testamento, eu vou para o Velho. Não será nessa encarnação, mas um dia chegamos lá. E por que eu vou ler o Novo Testamento? Uma parte. Porque nesse capítulo 37 do Pão Nosso, seria inútil, ele está falando de João 9:27. E para a gente entender isso aqui, nós precisamos ou deveríamos entender o contexto. Porque ele vai pegar uma parte assim, ó, respondendo-lhe, ponto, 2 pontos. Já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Não dá para entender nada. Mas se a gente lê o contexto, a história, facilita. Você não precisa ler tudo, mas uma parte, só para a gente tentar entender melhor o que Emmanuel depois explicou. Nessa passagem aqui, João 9, aí pegou só o 27, eu vou começar do 1. Jesus, eles estão contando da passagem que Jesus curou o cego de nascença. Então está escrito assim, ó. Melhor começar do 1, né? Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Que é uma pergunta mais reencarnacionista que isso. Nasceu cego. Ele pecou para nascer cego, mas como é que ele ia ter pecado para nascer cego se ele não tinha nascido ainda? Então, para ele ter pecado e nascer cego, ele tinha que ter pecado antes de nascer. E como é que a gente peca antes de nascer? No céu? No paraíso? No purgatório? Reencarnação pura. Qual que é a pergunta? Ele veio expiar? Ele cometeu algum erro e agora ele nasceu cego para aprender alguma coisa? Quem pecou, ele ou seus pais? Mas aí não seria justo. Os pais pecam e os filhos nascem com doença, certo? Mas aí nasce qualquer filho? Nasce qualquer filho? Deus é justo? Seu pai erra. Quando uma época eu fiz um estágio num departamento da rede de saúde em que tratava de doenças contagiosas. E era triste, ali foi o pior para mim. Por quê? Porque vinham os pais que fizeram bobagem e traziam as crianças. Então, por exemplo, vinha a criança na cadeira de roda porque o pai fez o que não deveria, pegou sífilis, passou para a mãe, engravidou e a criança. E aí nem para levar, para tratar, porque tem tratamento enquanto está grávida. E aí vem a criança. Eu lembro que uma vez chegou uma criança de 6 anos, que era a idade que o meu neto tinha na época. Aí dói na gente, né? Porque você fala, nossa. Agora, é justo? O seu pai errou, aí nasce você nessa condição à toa? Ou deve ter um propósito, um porquê? Porque senão Deus não seria justo, né? Então, você teria que nascer nessa condição, e como o portador foi aquela família, que não necessariamente
A mãe, por exemplo, tinha uma expiação. De repente, a mãe, por missão, por amor ao filho, aceita. Porque está cheio de histórias, só pegar os romances espíritas, em que o espírito precisa nascer numa condição, e não é todo mundo que aceita, mas é conversado no mundo espiritual. E muitas mães, consciente não. Por exemplo, se a senhora lê o livro que fala da reencarnação de Segismundo, o pai era inimigo mortal do Segismundo, ele não queria. Ele falou, não, meu inimigo vai ser meu filho? Ele não queria. Demandou muito tempo. A mãe tinha aceito. Tem um livro muito bonito, espírita, que chama assim, Filhos Especiais, Mães Excepcionais. Porque não é qualquer mãe que dá conta. Não é qualquer mãe. Quem conhece sabe. Então, às vezes, você está ali numa missão, cuidar daquele ser. Cada caso é um caso. Aí Jesus respondeu assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, ele veio em missão. Ele se propôs a nascer cego para naquele momento encontrar Jesus e que Jesus o curasse. Era uma missão. Tem uma passagem interessante, Chico Xavier estava andando para a rua. Essa história foi contada para mim pelo... Se eu não errar o nome, porque é um monte de gente que conta história para mim, gente que teve contato, se eu não me engano foi o César PR, o ex-presidente da Federação Espírita. Então o Chico estava andando pela rua, e indo para o centro. E aí ele viu um homem que ninguém dava nada para ele. Sabe aquela pessoa que você passa e ignora? O Chico foi lá, abraçou e tudo, e falou, Chico, quem que é esse homem que eu nunca vi? Ele falou assim, esse homem nasceu para dar suporte ao nosso trabalho. E veio numa condição humilde para mostrar a resignação. E tem gente que passa por essa terra, a gente nem imagina. Né? No livro Voltei, irmão Jacó, Voltei é considerado o segundo melhor livro espírita de todos os tempos. Foi feita uma votação dos 10 melhores livros espíritas de todos os tempos. O primeiro foi Paulo Estevão, o segundo foi Voltei, se não me engano, o terceiro Nosso Lar, e depois tem a lista. Então Voltei é um livrinho desse tamanhinho, mas é muito bom, é muito bom. E nesse livro Voltei, é interessante que o espírito, por que chama Voltei? Porque ele era amigo do Chico, era diretor da Federação Espírita, e dizia assim, Chico, se do outro lado me deixarem, eu volto para conversar com você. E aí ele voltou. Então por isso que o livro chama Voltei, porque eles eram amigos. E é muito interessante que essa pessoa, o irmão Jacó, que é um pseudônimo de Frederick Figner, dono das Casas Edison, interessante isso. Frederick Figner era dono das Casas Edison. Para quem já está no final da curva, sabe o que eu estou falando. Você lembra da Casa Edison? Da Mesbla? Poupança Bamerindos? Pô, só tem desencarnado aqui. Ele conheceu o Thomas Edison e trouxe umas ideias, e trouxe o gramofone, tocava LP e tal, né? E aí, esse Frederick Figner é um cara assim muito, vamos dizer assim, generoso. Olha, não tem nada a ver com a história, mas estou falando. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que os artistas, quando eles estavam gravando e vendendo discos, eles estavam bem, ganhando dinheiro. Mas quando acabava o sucesso, não mudou nada até hoje, né? Então o que ele fez? Ele comprou uma casa e deixou para que os artistas, quando ficassem velhos e não tivessem condições, fossem morar lá. Essa casa se chama Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, está lá até hoje. Quando teve a peste, a febre, ele trazia as pessoas para ficar na casa dele. E ele era diretor da Federação Espírita. E ele acordava bem cedinho, 5 da manhã, para fazer receituários homeopáticos, mediunizado, e depois ele ia trabalhar. Só que aí, o que aconteceu? Você pensa assim, o cara é o cara, né? Chegou lá, tá brilhando, né? Porque Jesus disse, brilha a vossa luz.
E chegou lá, cadê a luz do Jacó? Não tinha luz. Sabe, pirilampo sem gás? Sem óleo? Não tinha. Pirilampo não, aqueles negócios que esse nome lá. Lamparina? Quem falou lamparina também já está. Aí ele entendeu que o que ele fazia estava faltando, né? O se entregar, não era só doar. Então a história conta uma pessoa que fez muita coisa na terra, mas chegou do outro lado e não tinha luz. E é muito interessante que ele é levado para um boteco, para um bar, e chega lá, tem uns espíritos obsedando o cara que está bebendo. Aí o obsessor olha e fala assim: você aqui, hein? Porque ele conversava com o espírito mediúnica. Ele falou: mas você tá pior que eu, velho. Olha que situação. Então esse livro é muito interessante. É muito interessante. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nesse livro, eles estão esperando para ir para um outro lugar, né? Compatível com o grau de elevação. E eles ficam esperando, porque vai chegar um espírito que está recém-desencarnado. E aí vem uma luz e aparece assim, ó, e é uma senhorinha, professora primária, e ninguém dava nada para ela. E ela passou e foi. E o bonitão, espírita, diretor, estava ouvindo o desaforo do obsessor com quem ele conversava e falava: não, aceite Jesus. Depois o resto do livro, leiam, não vou contar. Mas é muito bom. Então, essa mulher, para o mundo físico, professorinha, né? Para o mundo físico, às vezes morava numa casinha, ganhava um salário mínimo. Para o mundo material era o quê? Era uma derrotada, né? Mas no mundo espiritual, uma mulher com 3, 4 filhos, fica viúva, sustenta todos, encaminha, educa, instrui, as crianças se dão bem. Para o mundo não é? E tanta gente com condições não consegue encaminhar. E tantas outras coisas, né? A pessoa não tem nada, mas o pouco que ela tem uma horta e doa verdura para ajudar. Então não tem a ver com quanto, né? Mas tem a ver com quanto a gente se entrega. Então, Jesus está falando de um espírito missionário. Ele veio para essa missão, nasceu cego para encontrar Jesus, para Jesus curar. Aí ele disse assim: convém que eu faça, Jesus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, enquanto é tempo. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Às vezes a gente deixa passar a oportunidade, né? Tem uma frase bonita que diz assim: conheço muitos que não puderam quando queriam, porque não quiseram quando deviam. Às vezes a hora que você quer, não dá mais tempo. Porque a hora que você podia, você estava perdendo tempo. E aí a gente se arrepende. Aliás, o maior arrependimento de espíritos evoluídos, quando vem passar mensagem, arrependo do tempo perdido, porque se eu soubesse, teria feito muito mais, perdido muito menos tempo. E aí você pode rodar a internet, você não vai ver uma foto de um Chico Xavier num churrasco, não sei o quê. Não veio para isso. Não veio para isso. Uma outra frase que eu escutei de uma outra pessoa, que agora eu não vou se lembrar quem é, que disse assim: eu nunca vi o Chico Xavier com pressa, mas eu nunca vi o Chico Xavier parado. Tudo ao seu tempo. Então disse Jesus: pulei. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. Untou o olho do cego e disse: vai lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou e voltou enxergando, voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto ele cego diziam: não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. Os outros: parece com ele.
E ele dizia: sou eu. Sou eu. Diziam, pois, como abriste os olhos? E ele respondeu: um homem. Outra parte. E respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse: vai lavar. Então eu fui e vi. Onde ele está? Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes eram cego. Levaram o que era cego para outro lugar. Era sábado. E Jesus fez ele abrir os olhos no sábado. Jesus fez um milagre no sábado. E no sábado era proibido. Ou seja, a pessoa está cega, você cura a pessoa, mas no sábado não, deixa cego, né? Esse era o pensamento da época, deixa cego, né? Se fosse eu, podia ser qualquer dia, qualquer hora. Mas não era eu, de sábado não. Pensamento. Que pensamento? Vê como a crença trava, como a crença faz a gente fazer coisas que não tem explicação. Então perguntaram assim: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Fez milagre, mas fez de sábado, então não é de Deus. E diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? Então havia uma dissensão entre eles. Ficou assim: mas peraí, ele não é de Deus, mas ele faz milagre, então ele faz milagre, ele é de Deus, mas ele faz milagre de sábado. Quanto tempo a gente perde com conversa que não leva a nada, né? Se é de sábado, se é de não sei o quê. O que era o importante ali? Não era o milagre? Não era o milagre? Uma vez eu vi uma frase dizendo assim, que se uma pessoa dissesse: acabou a fome no mundo e caísse o óculos, a manchete seria: caiu o óculos. Caiu o óculos. Por quê? Porque dá like, né? Chama atenção. Nós estamos muito longe de entender as coisas que valem a pena ainda, né? Tu dizes daquele que abriu os olhos. E ele respondeu: o que tu dizes? Ele diz: é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora visse. Então chamaram os pais. Esse homem está mentindo, ele não era cego. Chama os pais. Aí, vou resumir. Chamaram os pais e falaram assim: seu filho nasceu cego? E os pais falaram assim: pergunta para ele, ele já é maior, ele já é adulto. Por quê? Porque se eles falassem nasceu, eles iam contra a lei. Até onde ia o medo? Até onde ia o medo? Então, sabemos, nosso filho nasceu cego? Pergunta para ele, ele já é adulto. E aí perguntaram de novo. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. Se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu não enxergava. E agora eu estou enxergando. Então tornaram a dizer: o que te faz? O que te fez ele? Como te abriu os olhos? E aí vem o capítulo que a gente está estudando. Eu já vos disse e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então ele respondeu assim: vocês já perguntaram, eu já disse. Você está perguntando de novo por quê? Está interessado? Quer ser discípulo? E aí a história vai. Então agora a gente volta aqui, ó. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente. Forçar. Compulsoriamente. Conclamando-os às suas convicções particulares. Eu chego na casa espírita, aprendo o espiritismo, estudo o espiritismo, aí eu mudo a minha vida e o espiritismo é bom. E aí eu começo a achar que o espiritismo é a melhor religião que existe. Não, mas Valdinei, então você está contradizendo o que você está falando? Não. É a melhor que existe para mim. Para minha filha, que é adventista do sétimo dia, não é a melhor religião do mundo. Para ela, é ser adventista do sétimo dia. Para ela, e para o meu genro, que respeita e guarda o sábado. Entendeu?
E para minha outra filha, que é da igreja presbiteriana, a melhor religião do mundo é a igreja presbiteriana. Porque meu genro gosta de tomar cerveja. E desde que ele não vá beber no bar, se ele comprar, ele pode beber na casa dele. E ele faz churrasco e o pastor vem. Não bebe, mas vem. Porque toda festa o pastor está lá. Então, para minha filha, para o meu genro, para o meu netinho e para os outros 2 netinhos, que é filho só do meu genro, a melhor religião é a presbiteriana. E a filha dele, que fez 18 anos e ia para a faculdade agora de psicologia, esse ano não vai. Ainda eu falei, se fizer psicologia, o baba paga, né? Mas ela não vai. Está fazendo missão 1 ano, rodando de ônibus no Brasil inteiro com a igreja, evangelizando. Ano que vem, a gente vê o que faz. Só tem 18, tá nova, né? Dá tempo. Então, para ela, o espiritismo não é a melhor religião que existe. Simples assim. Ah, você tentou trazer? Trouxe, né? Eu era o pai, moravam comigo, ia comigo. Viram palestra, foram comigo algumas vezes na sopa, no albergue em Araras, fizeram sopa comigo, almoço comigo no Natal, no Ano Novo, entregaram lá os moradores de rua. Só que não quis. Seriam péssimos espíritos. Seriam péssimos espíritos. Mas na igreja que elas frequentam, elas são boas pessoas. Deu para entender? A gente quer convencer o outro de que é bom. As minhas mesmas filhas, a mais velha, se ela tiver um resfriado, uma gripe, uma dor de cabeça e tomar dipirona, ela morre. Uma vez ela era criança, a gente deu um remédio em pipocou, quase que eu morri de susto. E o médico falou, se tomar uma dose muito forte, morre. A mais nova pode tomar dipirona. Entendeu? Dipirona é ruim? Mas a minha filha morre. Então, para ela, para a outra, não. Nem tudo que serve é bom para mim, serve para o outro. Agora, por que o espiritismo é bom para mim e não é bom para o outro? Porque eu sou mais e eu sou menos? Não. Porque eu gosto de estudar, eu gosto de fazer um não sei o quê, eu gosto de um trabalho tal, eu gosto de ir numa religião que eu sento e é assim, e é assim. Tem gente que gosta de cantar, bater palma. Tem gente que gosta de fazer promessa. Aí eu trago a pessoa para cá, e aqui tá, mas isso aqui é morto, ninguém canta. Não. Só quando tem uma palestra musicada. Mas lá todo dia tem o louvor, entendeu? Então, para eles é bom. Agora, eu vou em todas, né? Não sou religioso. Mas aí meu netinho, que agora está com 10 anos, fala assim, vovô Baba, eu vou cantar na igreja domingo, você vai? Que pergunta besta. Claro que eu vou. É claro que eu vou. Chego lá, pastor Wagner, Valdinei, boa noite, seja bem-vindo. Ele é pastor, sabe que eu faço palestra de espírito. Eu entro, assisto, bato palma e tá tudo certo. Entendeu? Eles não vão vir aqui não. Isso você pode ter certeza. Tá tudo bem. É espírita, trabalha na casa espírita e vem domingo cantar o salmo na igreja católica. Ela trabalha no nosso lar lá? Rua Abolição? Eu não sei exatamente. É aquela grandona, gigantona? Tá. E aí ela vem e faz o louvor. Mas o que mais tem é espírita ex-católico, né? É difícil a gente tirar. Toda vez que eu viajo também, eu vejo uma igreja, eu vou lá. Não tem como, tá no sangue, né? A gente foi padre, né? Inquisitor. Tem que dar uma passada, né? Então, e aí que beleza? Para nossa sorte, nós ainda hoje não somos mais queimados na fogueira, né? Santa. O padre não liga. Não pode falar. E por que eu vou lá e falar assim, eu sou espírita no culto? Eu não fui lá pregar. Eu fui lá ver o menino cantar. E se tiver que bater palma, eu bato palma. Por quê? Porque eu estou na casa do outro.
E quando eu estou na casa do outro, eu sou visita. E visita faz o que o patrão, o dono da casa manda. Quando você visita uma casa, você come o cara dá, dorme onde ele deixar, respeita os horários. Vai por mim. Quem palestra, roda esse mundão aí, sabe? Na minha casa tem quarto de palestrante. E aí eu vou para outro canto, eu tenho uns quartos perdidos por aí. Daí eu chego lá, eu sei como que é e eu respeito. E quando eu vou numa outra igreja, eu respeito, porque eu sou visita. Entendeu? É assim que funciona. E se não deixar você entrar, disse Jesus, sacode o pó do pé e vai. Ou seja, não leva ressentimento para casa, porque ele é daquele jeito. Ele é daquele jeito. Não é assim, vai embora com raiva. Não, ele é sacode o pé, ou seja, deixa o que passou. Ele é daquele jeito. Aí eu chego lá, a pregação, eu discordo. Eu não estou lá para isso. Se vier alguém aqui, vai discordar também. Agora, é justo alguém levantar e ficar discutindo? Não. Tá certo que a gente vai falar, ó, no livro tal, né? Mas é inconveniente. Então nós temos a mania de querer mudar o outro falando, impondo. E não é assim. Dipirona é bom para mim, mas não é bom para minha filha. Divaldo Franco uma vez falou, eu respeito mais um ateu sincero do que um religioso hipócrita. Mas a gente tem essa mania. E não é por mal. É que se foi bom para mim, eu quero que seja bom para o outro. Mas aí eu tento impor. E às vezes eu erro, porque eu não sei exatamente o que é bom para o outro. Eu não sei. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. Fica discutindo, tentando convencer, e não leva a nada. Pelo contrário, às vezes a pessoa fica até com raiva da gente. O coração sinceramente renovado na fé jamais procede assim. Jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. Toda vez que você começa a discutir com alguém, achando que você é superior, você está abrindo brecha para a espiritualidade te colocar em situações em que vai dar confusão, vai dar briga. E não é para isso. Às vezes a pessoa só quer discutir. Ela sabe que ela está errada, mas ela quer discutir. Porque o objetivo não é ganhar de você na discussão. O objetivo é só de se desestabilizar. Você desestabilizou, beleza. Abriu brecha para o mal, para a vingança, para a raiva, para o ódio. Entendeu? Então, não dá brecha. Não dá brecha. Não sintoniza. Adulto conversa com adulto. Adulto não discute com criança. E criança não discute com adulto. Eu sou adulto, você é adulto, a gente conversa. Se é uma criança birrenta, eu baixo e imponho. Eu determino. Eu coloco limites, eu coloco regras. Por quê? Porque uma criança não sabe o que está fazendo. Se eu discutir com essa criança, eu me rebaixei. Deu para entender? É a mesma coisa. Espírito obsessor, zombeteiro, ele não quer discutir com você para ganhar, porque ele sabe que ele já perdeu. Você está falando de Jesus. Quem vai falar o que mais? Não tem como ganhar. Ele só quer fazer você baixar o padrão. Aí depois que baixar o padrão, às vezes nem é ele que vai te provocar. Nem é ele. Às vezes nem tem força, mas você baixou o padrão, abriu brecha. Tem hora que a gente perde a atenção. Lembra de Jesus? Vigiai e orai. Primeiro vigiai. Presta atenção
Olha o meio. Não sucumba. E se o bicho pegar, Senhor, me ajuda. Aí você ora. Mas primeiro vigia. Porque senão a gente entra em cada enrascada. Né? Vou fazer uma pergunta fácil, vocês vão responder facilmente. Que diferença faz o andar se você errou o prédio? Difícil, entender? Você chega lá e fala assim, eu estou procurando o seu João no 429. Não, aqui não é não. Daí o outro pega e fala assim, pode ser no 419. Aí vai você... pode ser no 529. Aí pode ser no 800. Aí você começa a subir e descer. Tudo que é prédio você está batendo. Aí uma pessoa fala assim, João do quê? João da Silva. O meu filho, João da Silva, mora no outro bloco. Entendeu? Então que diferença faz o andar se você errou o prédio? Não faz diferença, não é assim? Às vezes você entra numa discussão que é prédio errado. A pessoa fala, Vanei, o que você acha? Prédio errado. Como assim? Não adianta, qualquer coisa que eu responder para você, não vai prestar. Errou o prédio. Então tem discussão que você fala, não, essa aqui não é para mim. Eu estou no lugar certo? Vigia. Estou com o endereço certo? Aí eu chego lá e acho a pessoa. Se eu subir no prédio errado, não dá certo. Outra vez eu falei aqui, vou falar de novo. Não estou criticando, mas se você estiver esperando o Uber 3 da manhã, depois de sair do funk, e fazer uma oração, Senhor, o Uber está demorando, eu acho que você está no prédio errado. Até o seu mentor já está dormindo, né? Uma hora dessa. Ou está com medo. Então, assim, tem lugar que não dá mais para a gente se posicionar. Mas porque lá é ruim? Não, lá porque não tem mais a ver comigo. Por uma questão de afinidade, esse tipo de lugar eu não gosto mais. Por uma questão de afinidade, com aquele tipo de pessoa, eu não convivo mais. Eu não convivo mais. Quando eu era criança, a gente brincava junto. Agora o cara tá puxando a terceira cadeia, não dá mais para brincar, né? As coisas vão mudando. Significa que eu não gosto da pessoa? Não. Mas significa que eu discordo das coisas que ele está fazendo. Então eu digo, eu gosto de você, você é meu amigo, mas eu não vou na festa da sua casa, porque a gente sabe como é que termina. Mas aí você tá chato. Bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo ao mundo. Porque se você não fizer tudo que os outros querem, você é chato. Quanto mais solidário com Deus, mais solitário com o homem. Mudou a vibração. Mais solidário com Deus, mais solitário com o homem. Entendeu? Mas eu estou muito sozinho. Sozinho é uma característica de pessoas egoístas. Porque o solidário nunca fica solitário, tem sempre alguém precisando. Talvez a sua solidão seja egoísmo. A não ser que você esteja fazendo pensando na retribuição. Daí é uma outra questão. Mas está sozinho? Seja solidário. Solidário nunca fica solitário. Nunca. Entendeu? Quem faz parte de grupo aqui? De Wi-Fi, de WhatsApp? Todo mundo, né? Isso é coisa do diabo, viu? Porque só dá briga. Eu estou em 3 grupos e o pessoal já sabe que pode, porque não dá. Me coloca em grupo, coloca lá, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Salve Nossa Senhora, eu saio. Ney, você saiu? Saí. Não, para. É complicado. Mas tem um grupo que é muito legal, vou ensinar vocês, entendeu? Vou ensinar vocês. É muito bom, só vem coisa boa. É o grupo de Jesus. Só vai vir coisa boa, entendeu? Aí você vai lá na vida, entra na nuvem, e aí vai estar lá um grupo escrito Jesus. Aí você clica e abre. Lá está tudo que o grupo determina, pode, não pode e deve fazer.
certo? Aí você clica e abre. Aí vai estar escrito assim, digite a senha. E aí a gente não consegue entrar. Mas eu vou falar para você a senha. E se você digitar, você entra. A senha é caridade. Tem um problema. A partir do momento que você entrou no grupo, você fez a mesma coisa que Paulo de Tarso. Senhor, o que queres que eu faça? E aí hoje, terça-feira, você vai chegar na sua casa, vai estar uma mensagem, alguém está precisando. Dá para encarar? E se você não fizer, não sei, acho que você vai ser excluído do grupo. Porque você é ruim? Não. Porque você não está apto. Apto. Dói, né? Essa palavra apto, né? Você faz um concurso, e aí ao invés de falar passou, não passou, aprovado, reprovado, eles colocam apto e inapto. Nossa, aí você vê inapto, dói, né? Não dói? A gente não entende. É tão interessante isso. Mas para não doer mais quando você perceber que você está inapto. Vamos dizer que aqui é uma empresa e precisa de um engenheiro elétrico. Certo? Aí eu jogo no jornal, precisamos de um engenheiro elétrico. Aí chega um homem lá, currículo, você olha, vem para a entrevista, você fala assim, meu amigo, eu acho que você não entendeu, porque aqui, ó, seu currículo está dizendo que você é médico. E eu estou precisando de um engenheiro elétrico. Não, mas é que eu estou desempregado, eu estou precisando. Então, mas você é inapto. Oh, mas o cara é médico, mas ele é inapto. Significa que ele é ruim? Não. Não, mas dá uma chance, moço, eu não vou dar uma chance. Você vai com o bisturi no fio, vai explodir o barraco aqui. Você não sabe, você é inapto. Não significa que você não serve, mas você não serve para essa função. Então, às vezes, a gente quer se colocar no lugar que você é inapto. Quer dirigir, não tem carta. Quer ter um revólver, não tem nem discernimento de abrir a porta sem machucar o dedo. Não tem condições. Aliás, ninguém deve ter revólver, né? Eu sou favorável de que quem tem revólver é polícia e bandido. E se você não é polícia e tem revólver, enfim. Mas é outra questão também, né? Porque se a polícia também não guarda a gente, quem nos salvará, né? Então vai longe essa história. Mas você é inapto. Mas ele é médico, mas você é inapto. Aí o que acontece em relacionamentos? Principalmente o pai e a mãe. A mãe traz o menino, e o menino, né, tem um curso lá, é de uma família boa, tal. Aí a mãe fala assim, acertou. Aí ela chega e fala assim, larguei. Mas como assim? Da família tal, já tá não sei o quê, não sei o quê. Mas larguei. Difícil entender, né? É a mesma coisa. Não, se é médico, pode mexer na força. Não pode. Então, se a pessoa não gosta, não gosta. Não importa o que a pessoa é. E para o pai e a mãe, isso é complicado, né? Então, às vezes, é inapto. No livro Paulo e Estevão, chega uma hora que o Paulo vai fazer a viagem e o Barnabé ia junto, né? E aí, o Barnabé trouxe o sobrinho. E falou assim, Paulo, ele vai com a gente. Só que o sobrinho já tinha feito uma viagem. Não aguentou uns dias lá, pediu para ir embora. E foi. Certo? Foi. Voltou para a cidade e ficou trabalhando. Paulo volta, descansa um pouco e fala, ó, vou fazer outra viagem. Aí ele disse, agora ele vai. E o Paulo disse, não vai. Não, ele vai. Agora meu sobrinho, ele vai. E o Paulo disse, ele não vai. E aí começou uma discussão. Ele não vai. E o Barnabé insistiu demais. Aí chegou uma hora que o Paulo deu uma resposta assim, que falou, nossa, que resposta? Ele disse assim, a nossa viagem não é uma viagem para
adquirir conhecimentos. A nossa viagem é uma viagem para dar testemunhos. E ele não está pronto, ele não vai. Entendeu? Paulo foi duro? Foi justo. É para testemunho, ele não está pronto, ele não vai. Se é uma reunião numa casa espírita, acaba a casa espírita. Vai por mim. Tá lendo, tá rindo, né? Ele não vai, ele não está pronto. Você sabe o que o cara falou, Barnabé? Ele falou assim, então eu também não vou. Olha isso. E aí o Paulo falou assim, tudo bem, eu vou sozinho. E foi. Pega o seu sobrinho, vai para a cidade tal que está precisando. E aí o Paulo fez a viagem mais 2 anos. Voltou e encontrou os dois trabalhando. Aquele sobrinho virou um dos evangelistas. Por quê? Porque o Paulo não queimou, não tirou a fruta nem antes e nem depois do tempo. Isso é que nem filho. Às vezes você quer que essa filhinha fica bonitinha, com 10 anos, está parecendo que tem 14. Está tirando verde. Não vai prestar. Vai apodrecer antes do tempo. Às vezes está com 45, está morando na sua casa. Vai apodrecer no pé. Tudo é seu tempo, não é assim? Então ele disse, ele não vai, ele não está pronto. Justiça. A gente tem esse tempo? Isso significa que todo católico um dia vai ser espírita? Não, às vezes eu, na próxima encarnação, vou ser católico. Por quê? Porque nasci numa família católica, vou ter uma missão lá e está tudo certo. Não tem a ver com o rótulo, tem a ver com o trabalho. Tem a ver com o trabalho. Ah, então o que eu faço? Foi bom para mim, eu quero que seja bom para os outros. Eu exemplifico. Só isso. Eu exemplifico, o cara da outra igreja exemplifica, o cara da outra igreja exemplifica, o cara da outra igreja exemplifica. A pessoa passa e escolhe o que é melhor para ela. E se ela vier me perguntar que religião que você vai, aonde você frequenta, o que faz você ser assim ou ser assim, você diz, o Espiritismo fez isso comigo. Quer conhecer? Vamos lá. E aí a pessoa vem e conhece. E se ela não gostar? Tá tudo certo. Por quê? Porque a dipirona é bom para mim, mas não é bom para outra pessoa. O Espiritismo é bom para mim. Entendeu? Aí a gente quer salvar todo mundo. E aí, Madre Teresa, já que estamos falando de catolicismo, disse, quer salvar o mundo? Você quer salvar o mundo? Volta para sua casa e ame a tua família, que é a célula principal. Não é isso? E o sábio disse, pregue o evangelho de todas as formas. E se for preciso, use palavras. Nossa, olha. Agora fiquei com vergonha. Estou falando antes de pregar. De todas as formas. E se for preciso, use as palavras. Por quê? Porque você que aprendeu isso aqui, muitas vezes será o único evangelho que uma pessoa lerá na vida. Então, você quer ser um cristão? Seja uma carta viva do evangelho, nas suas atitudes. E aí, o seu exemplo arrastará. Mesmo que seja para levar em outra religião. Fulano, pelo que eu te conheço, se você for naquela igreja, você vai ficar bem. Eu não estou trazendo para a minha religião, eu estou encaminhando para Jesus e para Deus. O rótulo pouco importa. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai morrer e vai ser igual o irmão Jacó. Sem luz. Não tem a ver com o que você fez, mas tem a ver com como você fez. Brilha a vossa luz. Então, vamos exemplificar? Vamos honrar Jesus, Chico Xavier? Como? Copiando. Copiando. Fazendo o que eles fizeram. Essa é a homenagem. Essa é a homenagem. Às vezes eu vou falar para as crianças, outro dia eu fui falar lá, o cara não falou o tema, cheguei lá,
um bando de pirralhos, 6, 7, 8 anos. Falei, Jesus, me ajuda. Como é que eu vou falar com essa criançada, né? Nem os desenhos que eles assistem eu sei mais, mas enfim, né? Aí você vai conversando a língua deles. Aí você termina como? Você gosta da sua mãe? Você gosta do seu pai? Você quer que eles fiquem felizes com vocês? Sim. Então seja uma pessoa boa. O melhor presente que você pode dar para o seu pai e para sua mãe é ser uma pessoa de bem. Não é da casa. Se você puder dar. Mas é ser uma pessoa de bem. Ela olhar e falar assim, pô, eu acertei. Eu fiz pessoas de bem. Com bens ou sem bens, pouco importa. Mas de bem. Que religião que vai? Pouco importa. É de bem? É. Aí, na próxima a gente conversa sobre o homem de bem. Lembra, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que faz caridade, o amor e tal. Beleza? A Bíblia é tudo de bom, né? A Bíblia é tudo de bom, né? A gente precisa ler mais a Bíblia. E ler mais o Evangelho, segundo o Espiritismo. E ler mais o Livro dos Espíritos. Estudar. A respeito disso, da cura de Jesus, cuspiu no barro e pôs no olho da pessoa, vocês venham ao estudo, pergunta para o César ou para o Wagner, e eles vão pegar um livro que está escrito a Gênesis, Milagres e Predições de Jesus, e lá está explicando certinho o que é isso. Certo? Lição para casa? Que história é essa de cuspir no barro, fazer e... Vai lá que lá está explicado. Para quem gosta. Boa noite, pessoal. Até a próxima.